Estamos ao vivo? A audiência nos confirme aí se estamos ao vivo. Vamos lá. Ok, gente, estamos. Bom, boa noite a todas e todos que estão com a gente aqui em mais uma oportunidade da gente conversar aqui no ciclo de palestras que estão sendo feitas em forma de live no nosso programa de pós-graduação. Ciclo de palestras sobre direitos humanos e desenvolvimento social, que é a nossa área de concentração aqui no programa. Hoje, com super prazer de receber duas pessoas que eu admiro muito, que, a despeito de serem colegas também de Ministério Público, têm uma carreira na academia muitíssimo relevante e que, muito gentilmente, puderam estar com a gente nessa jornada hoje para conversar sobre constitucionalismo social em tempo de pandemia, né? Então, em primeiro lugar, agradecer ao professor Cássio Casagrande, professor da Universidade Federal Fluminense, procurador do Trabalho no Ministério Público do Trabalho também, um grande constitucionalista, com estudos muito interessantes e comparados do constitucionalismo brasileiro com o constitucionalismo estadunidense, mas não só. Agradecer também ao professor Cristiano Paixão, da Universidade de Brasília, também constitucionalista, um historiador do direito, não só do direito constitucional, mas do direito. E são pessoas que eu gastaria muito tempo aqui para apresentar tudo que já fizeram ou produziram, então vou me permitir, com a proximidade que a gente tem e sabendo que eles não são tão ligados nisso, vou resumir, né? Professor Cristiano tem o grupo de estudos dele lá na UNB também, professor Cássio tem o grupo de estudos e a coluna dele no Jota, o site Jota, que bastante gente conhece, né? Quem quiser acompanhar, o www.j.info/autor/Cássio Casagrande. E são textos semanais, imagino, né, Cássio? São semanais? Sim, textos, né? Semanal, toda segunda-feira. Semanais. E eles vêm conversar aqui sobre perspectivas, cada um vai fazer uma abordagem que depois vai confluir para um papo aberto em que a gente convida a participar todo mundo que está aí na audiência. Gostaria também de agradecer quem está com a gente, participando, incentivar que participem. Quem puder, já vai colocando de que estado está assistindo, se é ligado a alguma instituição de ensino, de pesquisa ou não, para a gente saber aí, para a gente diminuir um pouco essa distância digital que esse tempo da pandemia tem nos imposto, né? Vou abrir para uma saudação inicial antes de começar as exposições, mas, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade de vocês. Cássio, vamos começar com você, uma saudação inicial. Boa noite, Silvio Beltramelli. Boa noite, meu amigo Cristiano Paixão também, meu colega do MPT, meu amigo Silvio aí da PRT de Campinas. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês nessa noite. Gostaria muito de estar aí, em Campinas, não é? Mas não faltará a oportunidade quando tudo isso aí acabar. Fico muito feliz de falar no programa de pós-graduação da PUC, Campinas, de Direito. Eu, faz tempo aí, estava em dívida com o Silvio, né? Me chamou já para várias atividades, mas nunca coincidiu, e hoje, felizmente, eu estou aqui. E espero que será um bom momento aí para debater. Legal. Professor Cristiano, também agradecendo, cumprimentando, complementando a apresentação também, nosso subprocurador-geral do Trabalho em Brasília, além de professor universitário, mais um que está nessa dupla função aí, sempre muito envolvido, muito apaixonado pelo que faz. É um prazer tê-lo aqui também, já estendendo o convite para ambos estarem presencialmente assim que possível. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. É um prazer aqui estar com amigos como vocês. Nós temos essa vocação em comum. Temos carreiras no Ministério Público do Trabalho e também no mundo acadêmico. Eu sempre defendi que essas carreiras são muito ligadas entre si. O que acontece numa repercute na outra. Eu não consigo imaginar, digamos, a minha trajetória sem essas duas partes. Elas interagem, acho que a gente deve fazer com que elas interajam bastante. Você, com a sua trajetória,
num programa de pós-graduação, ou ser editor de uma revista muito qualificada, é o melhor, digamos, exemplo disso. Então, esperamos ter uma boa conversa aqui hoje à noite e que as pessoas participem enviando questões que a gente possa eventualmente discutir. Já conseguimos perceber que nós estamos aí com o Brasil bastante abrangido aqui na nossa audiência, agradecemos a todo mundo. Gente, não vou mais ocupar tempo. Segundo o nosso combinado, o professor Cássio começa, então, com uma fala de aproximadamente 20 minutos, professor Cristiano, em seguida, com a sua fala, cada qual com a abordagem específica, e depois a gente conflui aí num debate, não só nosso, mas com todo mundo que estiver com a gente aí. Tá bom? Professor Cássio, à vontade. Bem, eu quero, então, dar boa noite a todos os que estão nos assistindo por vários canais, não é? E eu queria explicar inicialmente que propus fazer uma abordagem sobre como essa pandemia está afetando os direitos sociais dos trabalhadores nos Estados Unidos, né? E alguém aqui pode perguntar, mas por que você escolheu esse tema? Eu escolhi o tema por uma afinidade com a linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo, que é uma comparação do direito do trabalho no Brasil e nos Estados Unidos, né? E por que eu me propus a seguir nessa linha de pesquisa? Porque todos devem recordar, na época da reforma trabalhista, buscou-se pintar os Estados Unidos como um modelo, né? O Brasil deveria, vamos dizer assim, flexibilizar a sua legislação, torná-la talvez mais simples, seguindo o que seria o modelo americano, né? E nessa perspectiva, quando esse debate começou na reforma trabalhista, eu percebi que muitas informações incorretas começaram a circular, né? No sentido de que lá nos Estados Unidos não há CLT, não tem justiça do trabalho, e que o empregador pode fazer bem o que quiser, não é? Que há uma certa liberdade no plano individual do contrato de trabalho, e nós sabemos que não é exatamente assim. E aqui, né, o que se dizia é que o nosso direito é um direito muito constitucionalizado, é um direito pouco flexível, pouco permissível à negociação individual, que haveria muita intervenção do sindicato, etc. Então, houve esse debate, e, é claro, a reforma trabalhista acabou passando, mas é bom lembrar, não é, que a essência do direito do trabalho do Brasil, ela continua sendo constitucional, não é? É um direito que é constitucionalizado, ainda protegido pela Constituição, apesar, né, dos pesares das decisões do Supremo Tribunal Federal nessa matéria, eu tenho certeza que o Cristiano vai abordar, mas, de toda sorte, permanece essa diferença, não é, entre que nós, a diferença que nós, no Brasil, temos um direito constitucional do trabalho, e nos Estados Unidos, essencialmente, o direito ele é infraconstitucional, né? Não obstante, vejam, alguns aspectos da Constituição dos Estados Unidos serem aplicáveis às relações de trabalho, não é? Nós vemos, por exemplo, a questão da discriminação nas relações de trabalho, né? Que é objeto de proteção da 14ª emenda dos Estados Unidos, a 14ª emenda da Constituição. Então, há sim influência, né, de vários dispositivos constitucionais de forma indireta nas relações de trabalho, até mesmo isso lá no início do século XX, a cláusula do comércio, a cláusula do contrato, da Constituição, elas acabaram influenciando muito a forma como o legislador e a própria Suprema Corte veio a disciplinar o direito do trabalho. Mas o fato é que hoje, claro, o direito do trabalho ele é objeto essencialmente de leis federais nos Estados Unidos e de leis estaduais. E há, sim, uma diferença sensível no sentido da flexibilização, né? Realmente, essa crítica que é feita, ela tem uma base de que o direito americano do trabalho ele é mais flexível do que o direito brasileiro. Mas essa pandemia é uma ocasião muito interessante para se refletir, não é, sobre se essa propalada flexibilização e ausência de regulação constitucional, se elas são positivas para uma ordem social inclusiva em relação aos trabalhadores, né? Nos Estados Unidos, vigora um princípio no direito do trabalho, no contrato de trabalho, que é conhecido como contrato at will, né? O que significa isso? Que é admitida a denúncia vazia do contrato de trabalho, né? Tanto o patrão
como empregado, eles podem, a qualquer momento, encerrar o contrato de trabalho sem aviso prévio e sem nenhuma indenização. Né? É o modelo at will, uma ideia individualista mesmo, né? De que o contrato pode ser encerrado abruptamente. E se vocês já viram séries e filmes, é muito comum, né? Aparecer o sujeito assim, olha, amanhã você não precisa vir mais. Né? O sujeito pega as coisas numa caixa ali do escritório, sai e não volta mais, vai receber só os salários proporcionais aos dias. Nós não seguimos esse modelo, né? Embora, evidentemente, o contrato possa ser rescindido unilateralmente, existem algumas restrições, não é? Que têm como objetivo favorecer a permanência do contrato, né? Evitar, digamos assim, essa interrupção, como, por exemplo, a multa dos 40% do fundo de garantia. E é bom lembrar também que esse modelo americano, ele é único no mundo, não é? Os Estados Unidos é um dos únicos países que adota esse modelo de permissividade, digamos assim, de encerramento do contrato de trabalho mediante uma manifestação unilateral, seja do empregador, seja do empregado. E essa pandemia está sendo muito interessante para mostrar como esse modelo americano, que muitos gostariam que fosse paradigma para o Brasil, como no momento de grave crise da saúde, grave crise econômica, esse modelo está se revelando um verdadeiro fracasso, não é? Porque o que aconteceu nos Estados Unidos com essa pandemia foi que as empresas que tiveram que, de alguma forma, encerrar ou reduzir excessivamente a sua atividade econômica por conta dos lockdowns e das recomendações das autoridades, elas passaram a simplesmente demitir os trabalhadores que não têm nenhuma outra alternativa. Então, vejam que esse é um modelo único no mundo, porque tanto nos países da Europa Ocidental, como mesmo aqui no Brasil, ou a legislação já previa alguma forma de suspensão temporária do contrato de trabalho, não é? Ou talvez alguma forma de redução da jornada com redução do salário, de modo a preservar a continuidade da relação de emprego, não é? Evitando que o trabalhador ficasse sem renda nesse período difícil da pandemia. Não é? E o que aconteceu nos Estados Unidos? Não é? O que aconteceu foi que, devido a esse contrato at will, não é? Os Estados Unidos hoje têm 40 milhões de trabalhadores no seguro-desemprego. Veja bem, 40 milhões de trabalhadores foram despedidos nos últimos 2 meses e meio, 3 meses. Né? Está uma situação muito difícil. Não é? A recuperação econômica certamente será mais lenta, até que esses trabalhadores voltem aos postos de trabalho, o poder de compra deles está extremamente reduzido nesse período. Enquanto que, veja, nos modelos que não aceitam essa denúncia vazia, né, e restrita, não houve esse desemprego em massa, até como se esperava. Não é claro que houve algum desemprego, mas não nessa proporção absurda que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? E, segundo os analistas econômicos, isso vai facilitar a retomada da economia. Veja, eu não estou também querendo dizer aqui que estamos no céu, né? Pelo contrário. Inclusive, imagino que o Cristiano vai abordar a forma como se aprovou essa legislação de emergência, tirando os sindicatos das negociações coletivas, é bastante questionável, não é? Eu não estou dizendo aqui que, olha, a solução encontrada foi ótima, mas é bom lembrar nesse momento, né? É bom lembrar nesse momento o valor da Constituição no que diz respeito ao trabalho. Né? É bom que o trabalho seja constitucionalizado. A própria Constituição previa essa hipótese de redução da jornada, né, mediante a negociação coletiva, que o legislador ignorou e o Supremo acabou, lamentavelmente, chancelando. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção nesse modelo comparativo de relações de trabalho entre o Brasil e os Estados Unidos é o fato de que nós temos um sistema de previdência social e de saúde pública mais organizado do que os Estados Unidos no que diz respeito às consequências dessa pandemia, não é? Uma outra característica desse direito flexível dos Estados Unidos
é o fato de que lá, nos Estados Unidos, pela lei federal, a Federal Labor Standards Act, não existe autorização para o empregado se afastar quando ele está doente, não é? Ou seja, não existe aquela licença por motivo de doença, que, como nós sabemos, a partir, né, dos 14 dias, é remunerada pela Previdência Social. Bom, mas alguém pode perguntar assim, mas se o trabalhador fica doente nos Estados Unidos, o que acontece? Pela lei federal, simplesmente ele fica doente em casa e ele não recebe. Vocês já devem ter visto em filmes tal, que nos Estados Unidos o salário é calculado ou por hora ou por dia de trabalho. Isso significa que, se o trabalhador não vai trabalhar porque está doente, ok, ele liga, diz, olha, não posso trabalhar hoje, não estou doente, mas ele não recebe o dia de trabalho. Isso é uma situação muito peculiar que só existe também nos Estados Unidos. É bem verdade que vários trabalhadores conquistaram esse direito, ou têm esse direito, por outros meios que não a lei federal, né? Por exemplo, algumas leis estaduais de estados mais progressistas, que eles chamam lá de pro-labor, né? Califórnia, Massachusetts, estado de Nova York, esses estados têm leis estaduais que asseguram algum tipo de benefício por afastamento em razão de doença ou até para cuidar de membro da família. Também, alguns trabalhadores que estão protegidos por convenções e acordos coletivos de trabalho celebrados pelo sindicato empresa, muitos desses trabalhadores também têm direito, por previsão convencional, a essa licença, né? Mas é bom lembrar que apenas 10 a 15% dos trabalhadores americanos são protegidos por convenções coletivas de trabalho. E também é muito comum no serviço público, né? Ou seja, servidores públicos, seja dos municípios, condados, estados, em geral, nas respectivas leis de servidores, conseguem esse direito à licença não remunerada. A licença remunerada, desculpa, a licença remunerada. Quando veio o Covid, né, isso aí causou um grande problema lá nos Estados Unidos. Por quê? Em razão desse sistema de não haver uma cobertura para afastamento por doença, e calcula-se que, tirando essas hipóteses que eu mencionei, entre 50% e 75% dos trabalhadores não têm direito ao que eles chamam lá de paid sick leave, né, que é o direito de afastamento remunerado para tratar de saúde. Cerca de 25% a 50% dos trabalhadores não têm esse direito. Então, o que acontece? Quando o trabalhador está com um problema de saúde leve, não é? Digamos, uma gripe, um resfriado, ou ele está com uma dor de cabeça, mas que ele consegue ir até o trabalho, é muito comum nos Estados Unidos, o trabalhador ele vai trabalhar sob essa condição não ótima de saúde. Tá? Só que quando veio o Covid, e esse vírus, nós sabemos, ele é extremamente contagioso, as pessoas ficaram, bom, quem não tem direito a paid sick leave, pode até não estar numa situação grave, mas está portando o vírus, às vezes até assintomático, ele vai trabalhar, né, porque se não trabalhava não vai receber o dia de trabalho, e isso vai ser uma contaminação enorme. Né? Então, perceba que isso causou lá uma grande comoção nos Estados Unidos, esse debate, e o Congresso, né, fez uma legislação de emergência estabelecendo o seguinte: quem testar para o Covid, quem tiver realmente com o sintoma da doença, terá direito a um afastamento de até 10 dias, né, para tratar da saúde, para ficar em casa, né, e esse dinheiro vai ser pago pelo governo federal, né, saiu do orçamento, é o dinheiro que o governo pôs para dar o direito de afastamento a essas pessoas. Mas mesmo assim, né, não são todos os trabalhadores que têm esse direito, né, porque a lei fixou alguns critérios, especialmente quanto ao tipo de empresa. Nos Estados Unidos, as pequenas empresas têm um tratamento bem diferenciado, né? Então, eles estabeleceram que as pequenas empresas ficariam de fora, né, disso, né? Que empregado e patrão teriam que negociar individualmente esse afastamento. E essa lei vale para as empresas que têm entre 50 e 500 empregados. As empresas que têm mais de 500 empregados estão fora, até porque, em geral, as grandes empresas americanas, né, elas têm aqueles seguros de saúde que normalmente cobrem esse afastamento. Não é uma empresa grande, uma IBM, a Boeing, o Google, o Walmart, eles têm seguros de saúde para o empregado que acaba conseguindo se afastar, não é,
nessa situação eu até esqueci de acrescentar esse detalhe, né? Por poder regulamentar da empresa, em geral, se concede essa paid sick leave. Então, vejam que fica evidente, não é, as vantagens de um modelo constitucional como o nosso, onde há um sistema de previdência social e, além dos direitos trabalhistas, estritamente falando, há também direitos previdenciários que estão relacionados ao contrato de trabalho, né, dando uma segurança que, vejam, nesse momento, é importante não apenas para o trabalhador que está adoentado, mas para a própria sociedade como um todo, né, de modo que os trabalhadores não sejam obrigados a ir trabalhar com um risco de contágio, um risco alto de contágio para outros trabalhadores. E um terceiro aspecto, Silvio, eu peço que você me avise aqui quando estiver esgotando o meu tempo, acho que era 20 minutos que nós estamos combinando, está quase já terminando o prazo. Um outro aspecto importante também a se considerar, lá nos Estados Unidos e também aqui, é a situação daqueles trabalhadores que não têm o vínculo de emprego formal, né? Especialmente esses que estão trabalhando agora aí na economia de bico, né, como se diz, motoristas de Uber, entregadores, que, vejam, não vão ter direito, né, em princípio, ou melhor, não teriam direito também a um benefício previdenciário, porque essas empresas, como nós sabemos, as empresas, né, uberizadas, elas consideram esses trabalhadores como autônomos, né? Ou seja, aí o sujeito tem que se virar, tem que ter um plano de saúde, né? Em geral, quem está fazendo esse tipo de trabalho não tem condições de manter um plano de saúde, e isso também colocou em xeque, não é, esse modelo uberizado de trabalho, no qual as empresas, embora se aproveitem da força de trabalho desses trabalhadores, não dão uma retribuição para o sistema de previdência ou para o plano de saúde desses empregados, né? E claro que também houve uma preocupação do próprio público americano, no sentido de que um motorista de Uber que esteja, não é, contaminado, ele vai acabar transmitindo esse vírus para várias pessoas, né? Porque ele circula ali, entra e sai no carro, etc. Então, também esse foi uma questão lá muito debatida. Acabou havendo uma emenda a esse projeto de lei que autorizou esse paid sick leave para os trabalhadores da iniciativa privada com contrato de trabalho, e também acabou sendo incluído uma emenda, como eu disse, que vai permitir uma espécie de compensação tributária para esses trabalhadores, né? Então, se esse trabalhador ficar 10 ou 15 dias sem trabalhar, ele vai relatar isso no imposto de renda, dizer, olha, eu perdi a renda, e ele vai ter um desconto no imposto de renda. Mas só que isso aí tem um lado interessante, porque o contribuinte americano, né, ele vai falar assim, bom, na verdade vai sair do bolso do contribuinte. Isso tinha que sair do Uber, tinha que sair dessas empresas, não é, que estão aproveitando e não estão contribuindo nada, não é, e vão ganhar, na verdade, uma vantagem fiscal do Estado, porque deixaram os seus trabalhadores na mão, né? E esse debate hoje sobre a situação dos trabalhadores uberizados, como nós sabemos, ela é muito forte nos Estados Unidos. A Califórnia aprovou uma lei, não é, estabelecendo direito ao vínculo de emprego para esses trabalhadores, de modo que essas três situações nos mostram que o nosso modelo de relações de trabalho, um modelo que é um modelo de um constitucionalismo social-democrático, não é, que, ao mesmo tempo em que consagra as leis de mercado, também estabelece direitos sociais, seja em relação à proteção do contrato de trabalho, seja em relação a benefícios previdenciários, é um modelo, né, por mais custoso e mesmo que, de certa forma, cria alguns ônus, né, para a relação de emprego, ele é um modelo ainda muito bom, não é? Repito, com todas as limitações e mesmo com esse afastamento aí dos sindicatos da negociação coletiva, mesmo assim, não é? É esse modelo, não custa lembrar, é esse modelo que nós temos e que muitos ainda querem, né, flexibilizar ainda mais, é esse modelo que está permitindo manter milhões de empregos no Brasil, não é? É esse modelo que vai permitir também uma retomada mais consistente da economia. Então, essa pandemia aí é um evento trágico, né, para toda a humanidade, milhões de pessoas sendo infectadas, já mais de 400 mil mortes, mas nesses momentos de crise, esses momentos de crise nos oferecem uma oportunidade para refletir sobre que tipo de sociedade que nós queremos, né? Qual é o modelo de contrato social que nós queremos estabelecer. Eu acredito, sinceramente, que essa tendência
muito contrária à social-democracia, né, que isso já vem lá do final dos anos 80, dos anos 90, não é, com a crise do Estado de Bem-Estar Social. Eu acredito que esse pode ser, talvez, não é, um momento de virada e que vai ter um impacto grande no mundo do direito. Não estou esperando aqui nenhuma revolução socialista, não é nada disso, evidentemente, não é? Mas o que eu digo é que quando nós estudamos a história do direito constitucional, o Cristiano Paixão certamente vai abordar isso, né, nós vemos que o modelo de Estado constitucional ele vai passando por várias mudanças ao longo dos tempos, né? Às vezes é um Estado constitucional mais perto da concepção liberal, por outro momento, uma concepção mais próxima da democracia social, como foi no pós-guerra, né, e até os anos 80, e eu acredito, sinceramente, que esse momento deve servir de reflexão para nós, do direito, mas também para a sociedade, para se pensar, não é, que nós precisamos preservar esse pacto da Constituição de 88, que essencialmente é um pacto social-democrático, né? A Constituição de 88 é um modelo de constitucionalismo social-democrático que, em alguns aspectos, estava à beira da ruptura, não é? E talvez agora possamos refletir se não é o caso, né, de restabelecer e reforçar esse pacto que é simbolizado pela Constituição de 88, com todos os ataques e com todas as deficiências que ela tem. É isso. Obrigado. Obrigado, Cássio. Excelente exposição panorâmica, porque agora a gente vai falar um pouco mais de Brasil, e eu acho que necessariamente vai surgir depois do nosso debate essa questão, né? Então, de repente, você tem um panorama de um Estado constitucional que não é um Estado constitucional social, como a gente sabe bem, que é o estadunidense, e a gente percebe isso a partir de como há a regulação do trabalho lá, e quais são as providências que eles tomam em relação à pandemia, né? Tendo a Constituição do jeito que eles têm e como ela não, entre parênteses, trata as relações de trabalho, e o que será que a gente está vendo no Brasil, onde a gente tem uma Constituição clara quanto ao pacto de sociedade para as relações de trabalho, o que a gente está fazendo em relação à pandemia, né? Mas agora eu entrego a bola para o professor Cristiano. Silvio, deixa eu só fazer um registro aqui, eu estou vendo muitos alunos da UF aqui assistindo. Só quero, então, mandar um abraço para os meus alunos aqui e agradecer a presença deles. Obrigado. Então já vamos antecipar aí os abraços, porque nós temos colegas e professores aqui também. César Klug está aqui, amigo. Alberto Emiliano está. Pessoal aqui do nosso grupo de pesquisa, gente de Brasília, né? Deve estar acompanhando aí o Cristiano também. De Mossoró, que também está acompanhando o Cristiano. Então, assim, vão colocando da onde vocês estão assistindo, que para a gente aqui aquece, tá bom? Mandar um abraço aqui para a professora Karen Arthur, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu vi aqui. Já me convidou uma vez também para estar lá em Juiz de Fora. O pessoal da Faculdade de Direito Sul de Minas também está com a gente sempre, obrigado. Vamos lá, professor Cristiano. Obrigado novamente. Obrigado, Silvio. Eu também quero aproveitar, fazer as mesmas saudações, as mesmas homenagens feitas tanto por você quanto pelo meu querido amigo Cássio Casagrande. A gente vê pessoas que, né, dialogam conosco, estão aqui retomando o fio desse diálogo que não acaba nunca, essa interlocução sobre o mundo do trabalho no Brasil, sobre a vigência da Constituição brasileira. Ele é maior do que nós, ele é maior que a nossa existência, e nós somos parte dele. Quanto mais isso puder ser feito de modo coletivo, articulado, dialogado, tanto melhor. Então, é com esse sentimento também de felicidade que eu quero me juntar a essa saudação aos amigos que estão conosco aqui. Uma menção especial ao professor Rafael Lameira, que é um professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, é o coordenador do curso de mestrado em Direito nessa universidade, uma revista já muito conceituada. Ele fez seu doutorado na Universidade de Brasília, uma bela tese sobre a história de uma greve, sobre a história constitucional de uma greve de trabalhadores mineiros em Butiá, no Rio Grande do Sul, em 1934. É um belíssimo trabalho que já está circulando bastante, e ele é uma pessoa, então, que percebe essa nítida relação entre a história constitucional brasileira e a questão da afirmação e luta por direitos no mundo do trabalho, na história brasileira também.
Bom, eu não contei esses registros dos meus 20 minutos, porque são essas coisas iniciais. Agora eu disparo meu relógio e vamos começar a abordar o tema para o qual a gente está aqui para discutir. Como é que a gente pode começar essa nossa abordagem? Falando, em primeiro lugar, do tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento em que parece que o tempo se acelera. É um momento de crise política, é um momento de crise constitucional, é um momento de emergência sanitária, é um momento de crise econômica. Então, tudo parece se resolver, digamos, na exaustão do tempo curto. E é justamente nesses momentos do tempo curto que a gente tem que procurar as camadas mais profundas de tempo. Porque a nossa vida é essa inter-relação, esse jogo entre passado, presente e futuro, que nos transforma sempre em seres históricos. Então, quanto mais somos pressionados no presente, mais o passado aparece para nós. E mais o futuro precisa ser, de algum modo, antecipado. Então, eu começo a discutir isso falando de uma coisa interessante, que é a história de um livro. Duas grandes historiadoras brasileiras, duas grandes intelectuais, a Lilia Moritz Schwartz e a Heloísa Starling, fizeram um livro já bastante popular, que é O Brasil, uma biografia. Esse é um livro importante, porque é um livro que apresenta de uma forma didática e responsável um grande panorama da história brasileira. Ele tem uma capa belíssima, né, que mostra um pouco os dilemas da modernização brasileira, que são os trabalhadores construindo a cúpula do Senado Federal na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Aquilo é uma série de fotos feitas pelo Marcel Gauthieron, que é um grande fotógrafo francês, que fez fotos lindas do início de Brasília. E essa foi bem essa escolha delas para esse livro. E eu li recentemente, em 2018, uma entrevista com a professora Heloísa Starling, ela dizendo: nós tivemos que atualizar o nosso livro. O nosso livro foi lançado em 2015, portanto, eu pressuponho que ele tenha sido concluído em 2014, e ele terminava com uma ideia de afirmação da democracia no Brasil. Do Brasil como um lugar em que a democracia estava amadurecida. Se nós pensarmos bem, esse diagnóstico estava correto na época. Em 2014, nós tivemos uma eleição, ainda que muito movimentada, mas que chegou ao seu termo. Tínhamos uma mulher se reelegendo para a presidência da República. Tínhamos uma alternância de poder, que tínhamos antes 2 mandatos do PSDB, depois 2 mandatos do PT, mais um outro da sucessora do PT. Tínhamos, em dezembro de 2014, a entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, um passo importante na afirmação da história e da memória do Brasil. Então, realmente, a conclusão fazia sentido. Vivíamos problemas, dificuldades econômicas, mas, institucionalmente, tudo parecia andar. Só que nós já sentíamos ali, digamos, os ecos da crise que começaram em junho de 2013. As manifestações de rua, os protestos, a repressão, a utilização desse modelo repressivo policial para abafar vozes, o uso midiático muito seletivo da informação. Mas nada ainda, não poderíamos pressupor que ingressaríamos num período de crise absoluta, como essa crise que foi sendo acrescida depois daquele momento. E aí disse a professora Heloísa Starling, para a tradução do livro em inglês, nós tivemos que fazer uma adaptação. Tivemos que mudar o final, porque ali já estávamos em plena crise, havia ocorrido um impeachment, o impeachment tem bases ilegais e inconstitucionais, já havia ocorrido a quebra da institucionalidade. E com isso nós estávamos, então, não poderíamos dizer que a democracia brasileira estava amadurecida. Hoje nós vemos como ela está lutando a duras penas para não ser inteiramente desfigurada. Mas ela já é hoje uma democracia fragilizada, atingida. Não é mais uma democracia consolidada. Eu continuo achando que vivemos uma democracia, mas não tenho um pensamento completamente dócil de que as instituições funcionam, portanto, estamos numa prática democrática. Em termos, estamos numa democracia em crise, uma democracia fragilizada. E isso interessa muito para nós, porque isso interessa muito para o mundo do trabalho.
Por quê? Porque, a meu ver, o que começa a acontecer em 2013 e vai entrando num crescendo até em 2016 se desdobrar institucionalmente, é aquilo que eu chamo de uma crise desconstituinte. Nós estamos vivendo um momento de práticas desconstituintes. Estamos vivendo um momento em que setores da sociedade, que agora percebemos mais claramente, nunca se conformaram com o resultado do processo constituinte. Esse é a que o Cássio se referiu. Esse o Cássio se referiu como um pacto, ou seja, esse momento em 87 e 88 de relação de proximidade da sociedade civil com a classe política. Esse momento em que houve uma troca, uma interlocução, uma explosão de participação social e popular, esse processo deixou marcas institucionais na abertura de um novo período constitucional e também políticas e econômicas, porque setores contrariados nunca se conformaram com aquele resultado. E percebam, devemos evitar uma leitura muito idealizante da Constituição de 88. Ela também tem muitos elementos de continuidade do sistema anterior. Ela também tem muitos objetos, digamos, muitos resultados de uma praxis de conciliação, de transição, de continuidade de situações de exclusão anteriores. Mas é indubitável que ela traz elementos de inovação. É indubitável que ela traz elementos de uma nova ordem. É exatamente por isso que setores se organizaram contra ela. E o que nós percebemos? Eu tenho um texto, não vou entrar em detalhes aqui, mas uma primeira fase, um primeiro momento em que esses setores se organizaram para tentar ir contra o arcabouço constitucional, qual foi uma forma? Foi uma forma mais procedimental. Tentou-se mudar a forma de mudar a Constituição. Existem várias propostas de emenda constitucional, desde 1996, que procuram estabelecer mini revisão constitucional, constituinte exclusiva para determinadas matérias, procedimentos periódicos de revisão. E o que a gente encontra no fundo de todas essas tentativas? Tentativa de, digamos, desfigurar o corpo, desfigurar esse elemento central, esse núcleo essencial da Constituição de 88. Todas essas tentativas falharam. Todas. A mais articulada delas foi a PEC 157 de 2003, que foi, na verdade, era uma PEC do deputado de São Paulo, mas incorporada por ninguém menos que Michel Temer, como presidente da Câmara dos Deputados, que apresenta um substitutivo, constitui uma comissão especial, e essa comissão especial, em 2006, se reúne para tentar estabelecer um procedimento de revisão a cada 10 anos, com um referendo, mas sempre com uma peculiaridade, um quórum menor para mudar a Constituição. Mudar a Constituição em que sentido? Torná-la mais inclusiva? Torná-la mais democrática? Não. Nas justificativas fica muito claro. O então deputado Michel Temer disse: precisamos tirar os excessos da Constituição, torná-la mais enxuta, torná-la menos, digamos, abrangente. O que estava em jogo ali, especialmente, eram os direitos sociais. Essas tentativas todas fracassaram. E o que nós vemos a partir desse quadro de crise de 2013 para frente? Uma mudança de estratégia. Abandonou-se a ideia de mudar a maneira de mudar a Constituição e chega-se a uma solução de mudar pontualmente a Constituição, mas, digamos, desfigurá-la por dentro, seja na regulamentação das normas constitucionais, seja no fim de financiamento para políticas públicas previstas na Constituição, ou seja, ainda por medidas executivas que acabam desfigurando a Constituição. Se quisermos falar de exemplos disso, dessa desconstitucionalização por dentro, primeiro exemplo, a PEC, que gerou a Emenda Constitucional 95, teto de gastos. Essa ideia única, Brasil sendo pioneiro em ultraliberalismo no mundo, estabelece uma incapacidade de arcar com custos de políticas de saúde, educação, previdência, assistência, cultura. Isso já gera, de uma forma indireta, um esvaziamento da Constituição.
Aí nós temos essa nova forma, manter a Constituição em seus artigos, que são de mais difícil alteração, e fazer leis ordinárias, que ainda que completamente inconstitucionais, podem, de algum modo, sobreviver e desfigurar a Constituição por dentro. O exemplo mais claro disso, já adiantado pelo querido amigo Cássio, é a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista. Um projeto de lei que chega com poucos artigos no Congresso, há pouquíssima discussão, o Senado se recusa a ser casa revisora, e nós temos uma lei que modifica mais de 100 artigos da CLT, estabelece uma terceirização completamente livre, solta. Um outro exemplo, uma portaria 1129, que tenta transformar o conceito de trabalho escravo. Felizmente, nesse ponto foi possível barrar, mas nós sabemos que a emenda constitucional da expropriação só foi aprovada porque foi criada uma comissão para, na regulamentação, tentar mudar o tipo penal da condição análoga a trabalho condicional de escravo. E aí nós temos outros exemplos. As medidas provisórias todas que falam de matéria trabalhista, 905, 927, 936. A extinção do Ministério do Trabalho, que é um ícone da modernização do Brasil. A extinção do Ministério da Cultura, criado exatamente no momento da redemocratização. A ocupação para desvirtuar e desfigurar órgãos como a Fundação Palmares, o IFAM, autarquias, fundações ligadas à implementação de políticas públicas. O esvaziamento do Ministério da Saúde, até hoje com um interino, Mano Militar. Então, se nós pegamos todo esse quadro, nós vemos que existe uma situação de práticas desconstituintes. Podemos chamar aquele impeachment como um golpe desconstituinte. Podemos chamar o governo Temer como um governo com agenda desconstituinte, que é essa agenda aprofundada pelo governo atual. Isso só seria possível se nós tivéssemos uma jurisdição constitucional dócil a essas transformações. No que diz respeito à matéria do mundo do trabalho, o Supremo Tribunal Federal foi e vem sendo esse tribunal. Num artigo que eu publiquei junto com um colaborador, um professor, magistrado, Ricardo Lourenço Filho, no próprio Jota, nós dissemos isso. O STF hoje é o tribunal do mercado. Ele não é o tribunal dos direitos. No que diz respeito ao direito do trabalho, ele é o tribunal do mercado. Ele autoriza uma terceirização e, assim, sem freios, ele permite uma abertura imensa da autonomia coletiva num sentido precarizante, ele se recusa a delimitar minimamente o direito de greve, a proteger o direito de greve. Ele vai, e nesses casos agora da pandemia, nós vemos como ele chega ao cúmulo de negar o texto constitucional e permitir que se retire o sindicato que está ali colocado como interlocutor na negociação coletiva, no que diz respeito à redução de salário e redução de jornada. Então, o que nós temos? Nós temos esse complexo de práticas desconstituintes. Para entender como tudo isso foi possível, e principalmente para entender como resistir a isso, como não se deixar levar por essa narrativa, nós temos que entender melhor o nosso tempo. E aí nós voltamos a 2013. O que foi 2013? O que foram os chamados protestos de junho, as jornadas de junho? Bom, nós temos muitos autores que se deparam com essa questão. Existem livros interessantíssimos sobre 2013. Livros do Leonardo Avritzer, do Vladimir Safatli, do Marcos Nobre, e um que eu gosto muito, do André Singer. O André Singer, que é professor da USP, ele tem uma tese muito interessante. O livro, até posso mostrar isso para vocês, esse livro aqui, O Lulismo em Crise, um quebra-cabeça do período Dilma. O livro é quase todo focado no aspecto da crise de 2013. O que nós sabemos? Existem dois momentos em 2013. Tem um primeiro momento, que é um momento de demandas sociais que querem mais Constituição. Querem mobilidade urbana, luta por um transporte coletivo democrático includente, mais hospitais, mais escolas. Mas aí nós temos uma reocupação desse movimento por justamente setores que, digamos, estavam com
ressentimento reprimido desde os tempos da redemocratização e que voltam com uma força muito grande, porque tem uma imprensa dócil, tem uma Federação das Indústrias do Estado de São Paulo apta a canalizar esse movimento, e aí nós construímos, então, uma situação de golpe desconstituinte. Mas vamos analisar melhor 2013. Se pensarmos bem, e o que as pesquisas do Singer nos indicam isso, nos indicam o quê? Que no começo, quem ocupou a rua foi essa nova população, que foi chamada incorretamente nova classe média, mas que tinha saído dos estratos de pobreza e tinha visto suas formas de ascensão paralisadas. Uma classe média que sentia medo da ascensão desse novo, digamos, dessa nova camada da população. Vimos, então, ali um modelo econômico que começava a não dar respostas. E aí foi quando um determinado setor viu a grande oportunidade política, digamos, de criar uma narrativa em torno daquilo. Essa narrativa envolve vários temas que a gente não pode agora aqui aprofundar. Eu já estou me aproximando, estou vendo aqui meu tempo. Eu queria aproximar com algumas propostas de conclusão e de discussão. Em primeiro lugar, a Constituição de 88 continua muito atual. O quadro contra o qual ela se colocou, que era o quadro de exclusão e um quadro de desigualdade, continua existindo. E mais, aumentou muito nos últimos tempos. O que a pandemia nos mostra é que essa desigualdade ficou mais evidente. Os trabalhadores precarizados, a economia do bico, a falta de oportunidades de exposição. Foi publicado hoje no Globo, recomendo muito, um artigo do meu colega do UNB, o antropólogo, professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. E ele fala das formas de exclusão comunicativa. Como que as populações da periferia, as populações de menor poder aquisitivo, não encontram formas de expressão das suas queixas. Tem que enfrentar filas humilhantes para sacar um auxílio de R$600, não tem assistência médica adequada assim que surgem os sintomas da Covid, e a parte mais afetada, com certeza, é a população carcerária, essa submetida a uma rígida contaminação, sem qualquer possibilidade de digamos, tratamento digno dessa situação. Então, a pandemia nos mostrou isso, nos mostrou, como disse o Cássio, que o modelo ultra-neoliberal da eficácia do mercado, da eficiência da mão invisível do mercado, é uma verdadeira falácia que conduz a mais desigualdade. Então, a questão que se coloca é, o que fazer? Existe uma brilhante socióloga espanhola, professora da Unifesp, Esther Solano, que faz umas pesquisas muito interessantes sobre o que ela chama de bolsonarismo. Ela entrevista jovens, pessoas da periferia das grandes cidades, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife. E ela percebe o seguinte, existem possibilidades de ação coletiva. Não é que o que ocorra hoje seja um movimento consciente de, digamos, fim do Estado Democrático de Direito. Não, pelo contrário. Existem possibilidades, mas as possibilidades precisam ser organizadas. Eu pensaria em duas formas, eu estou concluindo, Silvio, de perspectivas para os atores no mundo do trabalho e para os atores no mundo social da vida, da cidadania. Uma primeira, que é a sua área, utilização de pautas internacionais. Isso é uma coisa que funcionou muito bem na ditadura. A ditadura brasileira sempre não queria se assumir como ditadura. Existe um excelente texto de uma professora chamada Cecília McDowell, que ela fala, é necessário uma mobilização jurídica transnacional em situações de emergência, em situações de autoritarismo. Nós sabemos como o sistema interamericano, com aquele caso Olavo Hansen, acabou sendo uma grande fragilidade para o Brasil. Vimos como o sistema interamericano depois, no caso Herzog, agora mais recentemente, na guerrilha do Araguaia. Vimos na questão do trabalho escravo, no caso, nos casos da Fazenda Brasil Verde, e naquele caso do acordo da Comissão Interamericana que gerou todo o aparato institucional de combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, nós vemos como, nessas questões, há uma possibilidade de mobilização jurídica transnacional. O Brasil hoje é um pária
no mundo internacional. Eu acabo de vir de uma temporada como professor visitante na Universidade Italiana. As pessoas, os professores perguntavam: o que está acontecendo? Como isso foi acontecer no Brasil? Que estado de coisas gerou essa situação no Brasil? Claro que eles também chegaram muito perto disso. Tinham acabado de sair de um governo que tinha um lado de uma extrema-direita, mas eles estavam claramente aliviados porque conseguiram, de algum modo, institucionalmente, sair dessa armadilha em que eles mesmos se colocaram. Então, essa questão, depois a gente pode falar melhor sobre esse uso da mobilização jurídica transnacional. E uma segunda questão, que eu considero tão importante quanto, é a questão de precisamos redescobrir a política. Só houve Constituição de 88, só houve mobilização popular e cívica no Brasil, porque a sociedade se politizou, especialmente da segunda metade da década de 70 até 87. Novos atores surgiram, entraram em cena. O novo sindicalismo, as comunidades eclesiais de base, os comitês por anistia, as associações de bairro. Existia ali, depois, a partir do final dos anos 70, alguns novos partidos políticos. Foram surgindo novas energias na sociedade. A sociedade brasileira hoje é tão pulsante e tão necessitada de inclusão como era ao final dos anos 70, do início dos anos 80. Ali a gente percebeu um uso criativo de instrumentos do direito. Pensem na greve. As greves de 78 e 80 são greves que mudaram o contexto interno brasileiro até hoje. A greve era algo proibido praticamente. Isso não impediu que essas greves surgissem e transformassem, digamos, a estrutura da esfera pública brasileira. Não sozinhas, mas foram uma grande expressão disso. Então, minha pergunta é: onde está hoje a movimentação por novas energias, por inclusão, por cidadania e por combate à desigualdade? Ela existe, está em vários lugares, está difusa, está dispersa, à espera de uma revalorização da política que permita uma revalorização do mundo do trabalho. Espero agora, no debate, poder entrar com mais profundidade um pouco nesses temas que eu suscitei. Obrigado, Silvio. Obrigado, Cássio. Sensacional e muito bom como as falas se complementaram, né? Para agora a gente poder, juntamente com quem está aí assistindo a gente está aí batendo mais de quase 60 pessoas junto com a gente poder discutir um pouco das consequências, né? A gente não está aqui com bola de cristal, né? Nem poderia, mas procurando pistas, né? Eu acho que todas as pistas que nós encontramos são fatores de esperança nesse momento, né? São pistas que o Cássio deu a partir do olhar lá de fora comparado, pistas que o Cristiano também nos mostra, que a gente pode explorar mais aqui. A primeira reflexão que eu lançaria para vocês dois, e aí, gente, agora bate bola, fica à vontade, cada um pega a bola para si e a gente vai trocando junto com quem está com a gente. Me parece que uma das coisas que essa pandemia nos mostra em relação a tudo aquilo que de social há numa Constituição como a nossa, e não há numa Constituição igual a dos Estados Unidos, é que quando se trata de uma situação de emergência muito grande como essa da epidemia, a realidade se impõe de alguma maneira, né? Nesse ponto, a gente tem lá nos Estados Unidos, como o Cássio explicou muito bem, a gente tem uma lei absolutamente flexível, né? Então, inclusive numa situação de saúde, em tese, as pessoas teriam que parar de trabalhar sem receber nada. E o que a realidade impôs? Bom, eu preciso dessas pessoas em casa. Eu não quero que elas venham contaminar, né? Então, eu vou criar aquilo que a Constituição não me garantia, né? Ainda que seja emergencialmente, e vou botar essas pessoas numa condição de ficarem onde estão, por um momento de controle. Estados Unidos não passou a ser socialista por causa disso. Hoje é bom a gente falar essas obviedades, porque a gente tem tido que falar muitas obviedades, né? Mas, enfim, existe também um raciocínio econômico em cima disso. Isso está dentro do raciocínio econômico, né? Aí a gente olha para o Brasil e a gente tem uma Constituição que
vai para a rua em 2013, como diz o Cristiano, a partir de direitos sociais, de reivindicações de direitos sociais, e esse discurso ele é de alguma maneira cooptado e a gente chega num momento de desconstrução justamente daquilo que, do ponto de vista constitucional, parecia motivar. Então, essa questão do direito fundamental de caráter social, estando na Constituição ou não, a maneira como ele se impõe nas realidades de grande crise, e a gente, no meu ponto de vista, a gente tem uma conjugação de uma crise sanitária que agudiza uma crise do sistema capitalista, daquelas que ele sempre tem, que lhes são inerentes, mas agudiza muito. O que esse discurso constitucional, ou o que esse... Eu não vou só falar de constitucional, porque daí a gente também consegue fazer o paralelo com os Estados Unidos. Mas o que essa sensação de um direito fundamental de caráter social, como é o ter uma moradia adequada, agora, o ter acesso à saúde, a um trabalho seguro, o que isso pode representar nessas pistas de esperança que a gente pode ter, né? Isto é parte desse jogo que deve ser jogado agora. Eu vi o Cássio assentindo, e eu também, com a questão da redescoberta da política. Não dá para falar de direito constitucional sem falar de política. Enfim, nós estamos falando de um mesmo espectro, né? Então, o que esse constitucionalismo social, no sentido de um direito fundamental social, o que ele representa nessas novas disputas de hoje? O que vocês acham nesse contexto de pandemia, né? Como é que ele traz isso para a gente? Olha, eu achei muito interessante a perspectiva do Cristiano, né, quando fala sobre a internacionalização do direito, né, sobre como essas mudanças, muitas vezes, elas passam por um ambiente internacional, à medida em que a pandemia, não é, ela trouxe um problema comum a todas as sociedades. E se nós observarmos, né, os países que estão se saindo pior nessa pandemia são o Brasil, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Rússia, que são países governados por populistas de direita, né? Ou seja, são governados por líderes que têm pouco apreço à democracia, né? Talvez aqui o Boris Johnson, não sei se poderia afirmar exatamente isso, mas não deixa de ser um populista, né? Tem uma visão um pouco nacionalista, etc. São líderes que desconfiam do estado de bem-estar social. Deixa eu só uma rápida parte para concordar contigo, Cássio. O Boris Johnson quis fechar o parlamento. Não sei se você recorda, em 2000, ele ali na época do Brexit, é verdade. Ele teve uma decisão da Câmara dos Lordes, lá da Suprema Corte, inédita, invalidando um ato da supremacia do parlamento. Então, fazendo uma comparação dele com o Bolsonaro... Não, sim, há níveis. Mas o que ele fez em termos de história constitucional britânica foi inédito. É verdade. E o remédio foi inédito também. É verdade. Então, Bem lembrado. Mas, então, por outro lado, veja, nós vemos líderes que, ainda que eram líderes mais conservadores ou à direita, mais moderados, como a Angela Merkel, tendo um enorme sucesso, não é? Ou então governos de centro-esquerda na Europa, como o governo de Portugal, não é, que soube lidar muito bem com a pandemia. Então, eu acredito que, observando a história do constitucionalismo, se a gente pegar a história do constitucionalismo no século XX, né, nós vamos ver que as tendências mais liberais ou mais social-democráticas, elas meio que seguiram, não é, no Ocidente um caminho semelhante, né? Nós temos ali um laissez-faire no início do século, inclusive nos Estados Unidos, né, com a era Lochner. Depois, entre guerras, há a crise desse modelo. De um lado surgem soluções autoritárias, de constitucionalismo autoritário, como o fascismo, o nazismo e o próprio comunismo stalinista. E no pós-guerra, não é, nós temos uma reação no sentido de restabelecer as instituições liberais da política democrática, mas, ao mesmo tempo, trazer o estado de bem-estar social, que aconteceu até mesmo nos Estados Unidos com o New Deal, né, já a partir da década de 30, com direitos e sistema de previdência social. E esse modelo também vai entrar em crise, né, ali pelos anos 70, 80, vem uma nova onda dita, em geral, como neoliberal, mas essas coisas são cíclicas, e eu acho que a grande questão agora é saber se esse ciclo de constitucionalismo neoliberal está chegando ao fim, não, né?
E aí, como disse o Cristiano, esse é o contexto internacional, né? Que pega aqui um contexto local muito difícil, porque nós estamos vivendo uma crise da nova república, né? Nós estamos vivendo uma crise daquele modelo, né? Isso por uma série de fatores. Nós não podemos esquecer também, Cristiano, uma coisa que meu professor Luiz Werneck Viana sempre comentava, né? Grande parte do sucesso da nova república, aqui naquele sentido, governo FHC, governo Lula, né? Grande parte desse sucesso se deveu que nós estávamos sendo governados pelas pessoas que fizeram a transição. Né? A geração que fez a transição, ela deu seguimento. Tá? Foi uma transição complexa, não é? Com arranjos políticos e questões aí com os militares, que ainda não se resolveram até agora, pelo visto, mas foi um momento muito delicado de transição, pela primeira vez, um estado de bem-estar social realmente efetivo, que atende aos pobres. E essa geração foi embora, né? Essa geração acabou. Quer dizer, quem é que está aí agora? Nós temos uma crise de liderança no Brasil, porque se você parar para pensar, esse é um dos aspectos muito interessantes também, né? Quando nós pensamos já na próxima eleição, vejo que fica todo mundo, mas quem será a pessoa que vai... Você tocou nesse assunto, Cristiano, quando se diz, né? Tem alguém para... Né, o caldo de cultura ali está nas periferias, está nas universidades, e a esse propósito que você comentou, me chama muita atenção, eu vejo muito na minha universidade movimentos jovens, né, de negros, de homossexuais, de pessoas que têm várias bandeiras de reivindicação. Então, eu vejo que há uma efervescência, né, na sociedade. Nós vemos até esse protesto que aconteceu agora e na semana retrasada, que ninguém meio que esperava, de repente apareceu ali até torcida organizada se mobilizando pela democracia. Quer dizer, as coisas da onde a gente nem estava atento para que poderia haver alguma reação, não está vendo. Então, existe essa efervescência, não é? A questão nós vamos conseguir resgatar aquele pacto de 88, não é? Por que institucionalidade que isso vai se dar? Eu acho que essa é a melhor solução, né? Porque se houver algum tipo de ruptura, e aqui, veja, não estou falando nem ruptura antidemocrática, alguma ideia aí de nova constituinte, alguma coisa assim, é um caminho perigoso também, né? Porque constituinte você sabe como começa, mas não sabe quando termina. Então, eu acho que nós estamos num momento assim de muita incerteza, um momento de muita dificuldade, né, de participação política, né? As pessoas, elas têm essa vontade de participar, elas estão angustiadas, mas os canais ainda não se apresentaram de forma clara. As lideranças, quem é o líder que vai comandar esse processo? Né? Pode ser que não seja para agora, mas daqui 5, 10 anos. Até porque muitas das soluções que aparentam aí é mais do mesmo. Seja porque é um candidato aventureiro que nunca teve uma experiência política, um empresário de sucesso que quer se lançar candidato, ou já candidatos aí que já participaram de várias eleições e não... Felizmente, apesar de terem certos votos, não tem, digamos, ideias novas, não tem ideias novas. Então, eu vejo, assim, uma situação de grande incerteza e eu, por muitas vezes, fico em dúvida, né, se nós vamos conseguir manter essa democracia da Constituição de 88 e essa social-democracia da Constituição de 88. Cássio, quero começar da onde você terminou e totalmente de acordo com a sua análise. Primeiro, quero dizer o seguinte, aqui não se estabeleceu, e é isso o que talvez a Lívia Schwartz e a Heloísa Stalin acharam que tinha se estabelecido, um consenso quanto ao estado de bem-estar social. Eu me recordo que eu estava talvez a sua afirmação seja interessante mesmo, não tinha pensado nisso, a questão da vinculação pessoal de uma geração de políticos com a transição. À medida que essa geração se sucede, digamos que esse apelo vai se perdendo. É uma interpretação bem plausível. O que eu posso tentar reagir a isso que o Silvio falou? Eu me recordo que uma vez eu estive na Espanha para um curso da OIT, que era sobre a proteção social dos trabalhadores marítimos. O Cássio sabe também, porque começou muito nessa área, tem uma ação civil pública histórica no Rio de Janeiro. A gente é meio pioneiro nessa parte de trabalho portuário e aquaviário. O Rio é muito forte, o PRT é muito forte nesse tema. O Cássio foi o iniciador disso lá. E eu me recordo de fazer um curso lá, que era na Itália e na Espanha, sobre essa questão no âmbito da OIT e da União Europeia.
Estava acontecendo na Espanha uma semana de comemorações do que era ali naquela época, deveria ser, foi 2000, 25 anos do estado de bem-estar social na Espanha. O fim do franquismo e a chegada ao poder do PSOE. O que é interessante? Era um governo conservador, era um governo do José María Aznar, que era um governo de centro-direita. Mas os integrantes da máquina que estavam ali do Ministério do Trabalho, ou seja, do Ministério da Economia, estavam celebrando os 25 anos do Estado do Bem-Estar Social. Isso já não estava mais em disputa. Você pode, claro, disputar o tamanho dessa proteção, o papel do setor privado, maior ou menor, mas nunca a ideia em si. É essa ideia em si que, de algum modo, se mostrou mais frágil para nós do que nós poderíamos imaginar. Porque o que eu acho que aconteceu, não tive tempo de falar isso nos meus 20 minutos, é que nós estamos vivendo uma certa transformação no sentido do trabalho, no conceito de trabalho. E a gente vê com grande preocupação, nós somos profissionais do Ministério Público, nossa função é defender o ordenamento jurídico, os princípios constitucionais, os direitos fundamentais dos trabalhadores, os direitos sociais, mas estamos vendo novas formas de trabalho surgir. A resposta, para mim, Silvio, tem que ser uma resposta similar à resposta dada em 88. É a resposta da inclusão. É a resposta da capacidade do ordenamento e da nossa estrutura de sociedade e de Estado de acolher essas novas formas de trabalho, protegendo-a. O problema não é termos diversas formas de trabalho, é termos um mínimo de proteção para todas elas. É esse que é o ponto, é que nós temos essas nossas práticas muito arraigadas, escravocratas no Brasil, em que alguns setores empresariais veem o direito como um fardo, veem a concessão de um espaço de proteção individual protegido pelo direito como algo a ser combatido, como a gente vê nessas decisões do Supremo, nessas medidas provisórias, na reforma trabalhista. Eu fui na Câmara dos Deputados da reforma trabalhista, eu fiquei impressionado com a agressividade, não de todo o Congresso, mas de um setor mais dedicado a fazer aprovar a reforma. Era uma ideia mesmo assim de negação de direitos, não de reforma, aperfeiçoamento, não era isso. Então, o que nós temos que pensar hoje, a meu ver? Nós temos, isso as pesquisas da Esther Solano mostram, essa ideia da teologia da prosperidade é muito forte nas periferias, a ideia do empreendedorismo é muito forte. Nós sabemos que muitas vezes é um empreendedorismo falso, não há nada de empreendedorismo em alguém não ter nenhuma proteção social e arriscar sua vida no trânsito de uma grande cidade. Mas digamos que culturalmente essas expressões circulam. O que nós precisamos fazer? Dar a esse tipo de trabalho a proteção devida. Não é incompatível você ter formas diferentes de trabalho, desde que elas sejam protegidas. E aí, só para terminar, a questão que nos interessa como constitucionalistas, aquilo que alguns autores chamam de topografia constitucional. Qual é o lugar dos direitos na Constituição? Se a gente pega a nossa história constitucional de 34 para cá, até 34, 46, 67, os direitos sociais estão lá na ordem econômica. Artigo 140, 120. Na Constituição de 88, eles vêm para o artigo 7, vêm para o capítulo de direitos fundamentais. Isso não é pouca coisa. A organização sindical, o direito de greve. Eu quero dizer com isso que nós temos que dar a mesma centralidade para as novas formas de trabalho e conferir a elas a proteção devida. Como se faz isso? É uma construção coletiva. Mas o que é fundamental é pensar. Nós não podemos conviver com novos guetos sociais que são marcados pela exclusão. Muito interessante. E agora falando um pouco do meu espaço, né, de pesquisa, e temos um pessoal do grupo aqui acompanhando, a quem eu já agradeço, e que inclusive fizeram perguntas. Eu acho que minha proposta é a gente já seguir para as perguntas. Só um comentário. Oi, você tá no mudo. Desculpe, eu já anotei umas 5 ou 6 perguntas aqui. O pessoal tá... Bárbara, Karen, nossos colegas como a Ana Cláudia, o Rafael, ou seja, Lucas. Temos cabe a você agora ser o nosso condutor
Vamos lá. essas questões, tá bom? Eu queria só comentar duas coisas bem breves. A primeira é que do meu espaço aqui, como eu estou na linha de pesquisa de cooperação internacional em direitos humanos aqui do nosso mestrado, eu me joguei a tentar entender o conceito, que é o conceito que internacionalmente é utilizado e que aqui no Brasil não pegou, que é de trabalho decente. Então, quer dizer, a gente fala de trabalho decente, mas eu junto com orientandos e colaboradores, a gente fez levantamentos aí desde a construção dessa ideia pela OIT, e quando a gente vem para a literatura brasileira, a gente vê que nós não nos apropriamos disso, apesar do Brasil ter uma agenda de trabalho decente, e o que eu venho conseguindo compreender é que é um conceito que pode nos ajudar nessa ideia que o Cristiano fala de a base para todo e qualquer um que trabalha, que há um paralelo na sua colega que teve com a gente, a Gabriela Delgado, que fala do trabalho digno, né? Mas a gente percebe que o trabalho decente ele é construído pela OIT numa pegada de promoção de política pública e de proteção de direitos mínimos, que é uma coisa que aqui a gente ainda não capturou, mas eu acho que poderia. Isso é uma coisa, o quanto o plano internacional pode ajudar. Mas eu acho que depende também de como as forças internas, civis e institucionais se rearranjam em cima disso, né? E o quanto uma influencia a outra para isso. E aí, agora dialogando com o que o Cássio disse, eu tive a oportunidade de estar na UCLA em janeiro. Eu tive uma sorte danada, eu saí de lá 3 semanas antes de fechar os aeroportos. E eu tive a oportunidade de estar, talvez o Cássio conheça, com a professora Catherine Stone, que é da UCLA, da área do trabalho, e ela tem toda uma primeira produção de pesquisa em cima daquela história da mediação, do contrato de trabalho mediado, das formas do trabalhador negociar com o empregador. E, de repente, ela já é uma senhora, a pesquisa dela ultimamente dá uma guinada completamente, e ela começa a falar sobre as mudanças do trabalho, do sentido do trabalho, como se está trabalhando, né? E aí ela faz muitas pesquisas comparativas do mercado de trabalho estadunidense com o mercado de trabalho europeu, com países e também asiáticos. Então, muito interessante. Ela se viu obrigada, porque ela falava muito de mediação, em certo sentido de construção coletiva, das liberdades no contrato de trabalho de lá, e de repente aquilo lá não servia mais, porque o pessoal estava num alto. Veio a crise de 2008 e detonou todos os mercados de trabalho, inclusive lá, né? Então, eu queria também usar isso para um gancho aqui e jogar para vocês a primeira pergunta da Bárbara, que é pesquisadora de mestrado aqui do nosso programa e nos acompanha sempre aqui, que eu acho que dialoga também com a pergunta da Karen. Então, se vocês me permitirem, eu vou tentar juntar as duas em uma e jogar a bola para vocês. A Bárbara pergunta como viabilizar essa descoberta da política, e eu me permito complementar, da política a partir das pretensões sociais e do constitucionalismo social, em tempos de fake news, se a falta de consciência de classe é um obstáculo a essa descoberta. E aí eu acho que dá um gancho para a pergunta da Karen, porque a Karen vai falar da posição dos juristas nisso tudo, né? Como trazer os juristas mais conservadores a essa reflexão, uma vez que os discursos pró-mercado devem deixar de ser um fetiche, já que acabam com a coesão social e as próprias instituições. Como fazer as coisas se aproximarem dos direitos humanos? Então, como que essa questão da fetiche, dos discursos pró-mercados, aliado a essa questão de um déficit de consciência de classe, como isso pode ser mobilizado de uma maneira diferente, se é que pode, se vocês entendem que pode, num momento de tão agudizado, repito, das desigualdades como esse da pandemia, né? Falando de trabalho e social. Quem quiser. Bom, queria ordem, começar com o Cássio, né? Eu acho interessante acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, não é? Porque, de alguma forma, para onde os Estados Unidos vai, o mundo acaba indo também, né? E eu estou observando essa eleição presidencial que vai acontecer e já posso perceber um fenômeno muito interessante, que é o debate sobre o trabalho na campanha eleitoral, né? Esse é um tema que estava ausente desde lá a eleição do Carter, não se discutia questões trabalhistas na eleição, né? E hoje esse é um dos grandes temas do debate eleitoral nos Estados Unidos, né? Porque
essas novas formas de trabalho, como o Cristiano falou, elas estão também desprotegidas lá. Não é? Então, esse é um tema importante. E junto isso com a segunda pergunta, não é? Que é a questão como você mobilizar esse tema. Né? Eu acho que é o tema dos sindicatos. Né? Até a Karen falou assim, mas os juristas... as mudanças não vão vir dos juristas. Não é? A mudança vai vir de baixo para cima. Não é? Essa ideia de que os juristas vão mudar o entendimento... Não, o Supremo ele só vai mudar o seu entendimento em questões sociais, por exemplo, à medida que ele perceber que há forças sociais que estão presentes nas demandas, por trás das demandas, e que essas decisões que as cortes venham a tomar, elas vão ter um impacto político. Tá? Assim como o constitucionalismo vai para a esquerda, vai para a direita, nós temos que observar que ao longo da história as cortes constitucionais também fazem esse movimento. Né? E eles não fazem esse movimento porque os juristas tiveram uma nova concepção jurídica, não, porque o Poder Judiciário ele não está isolado da sociedade. Se essas demandas conseguem se organizar, conseguem chegar ao Judiciário, evidentemente que o Judiciário ele tem que dar algum tipo de resposta. Não é? E veja-se também, claro, aí passa a própria questão da política eleitoral. No nosso sistema, quem escolhe os membros do Supremo é o presidente eleito numa eleição presidencial. Né? A mudança de composição, ela passa, portanto, também por uma mudança da orientação das forças democráticas naqueles que são responsáveis por escolher os membros da Suprema Corte, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Né? Veja que os Estados Unidos, lá hoje, as grandes mudanças do direito nos Estados Unidos desfavoráveis aos trabalhadores, elas vêm da Suprema Corte. Né? Não vamos esquecer que a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela tomou, em período recente, 2 decisões muito prejudiciais aos trabalhadores, né? Uma impedindo, na prática, as contribuições sindicais para os sindicatos de servidores públicos, e outra dificultando enormemente o ajuizamento de ações coletivas, né, permitindo a arbitragem. E foi uma decisão de 5-4. Então, né, nós percebemos que essa divisão, se eventualmente houver uma mudança no governo dos Estados Unidos, com os democratas voltando ao poder, e principalmente se houver uma mudança da composição do Congresso, né, com os democratas retomando o controle do Senado, pode haver um reequilíbrio de forças na Suprema Corte. Né? Então, eu sou um pouco, a pergunta da Karen é interessante, mas eu sou um pouco cético, né, em acreditar no papel do jurista como protagonista da mudança social. Né? A mudança social, ela deve começar a partir da organização da sociedade, nas suas associações, nos seus movimentos, nos partidos políticos, nos sindicatos, e fazer com que essas reivindicações cheguem aos órgãos judiciários. Pois é, eu, primeiro, gostei muito das perguntas. Essa questão das fake news é muito importante, mas vamos pensar o seguinte, vamos de novo nos servir um pouco da história. Na época da ditadura, tinha censura. Você tinha que fazer resistência contra uma censura oficial. O que é a censura, se não uma forma de fake news? O termo parece novo, mas a prática não é nova. Tem surgido agora, recentemente, eu tenho estudado um pouco sobre a história das pandemias no Brasil. Teve uma epidemia de meningite em São Paulo, entre 71 e 74, que teve 67 mil casos de meningite. E o governo, na época do governo Médici, proibia que fossem divulgadas informações. Olha que sabor de atualidade, né? Proibia que os números fossem divulgados. O que aconteceu? Alguns médicos corajosos do Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, passavam essa realidade em off para alguns jornalistas do Jornal da Tarde, que algumas vezes davam essas notícias. Depois, em 74, ficou impossível esconder, o governo teve que reconhecer que havia uma epidemia de meningite. Então, pense no terreno da cultura. Nós lutávamos contra uma censura que proibia peças de teatro, filmes, músicas, telenovelas. Mesmo assim, foi possível desmontar aquele aparato de comunicação. Nós sabíamos que a ditadura militar tinha um gabinete do ódio. Eles tinham, digamos, uma estrutura comunicativa que acabou sendo desmentida. Então, depende de nós, depende... A consciência de classe, para usar esse termo, ela é dinâmica, ela tem que se formar em situações de conflito. Ela não pré-existe o conflito. Né? Sobre a pergunta da Karen em relação aos juristas, eu entendo a sua preocupação.
Os juristas, muitas vezes, são um obstáculo a essas transformações, especialmente se eles estão muito confortáveis. O que é necessário fazer, e é que eu penso exatamente em relação aos tribunais, e especialmente a centralidade do STF, no nosso contexto atual, com a centralidade aberrante, e que é, em parte, fruto da Constituição de 88, isso é importante frisar. Mas o que a gente tem que notar é, pense em dois casos emblemáticos, a DPF das cotas raciais e da união homoafetiva. Analise a composição do Supremo Tribunal Federal naquela época. Os dois casos são votações unânimes. Vocês acham que os 11 ministros eram favoráveis a essas duas pautas? Alguns nomeados pelo regime militar, muitos do espectro mais à direita, digamos, do quadro político, mas havia o quê? Havia uma impossibilidade de negar. Havia decisões de primeiro e segundo graus, havia mobilização em torno disso, havia experiências bem-sucedidas no plano institucional. E simplesmente é até curioso ler os acordos, que você percebe, às vezes, nas entrelinhas, o desconforto daqueles magistrados com aquele caso. Mas eles tiveram que julgar. E acabaram sendo julgamentos muito importantes até hoje. Então, o que nós temos que pensar com isso? Temos que pensar que, como bem disse o Cássio, os tribunais, eles não podem estar completamente afastados da dinâmica social. Eles têm que estar um pouco, porque eles não são um órgão político, mas eles reagem, eles trocam um pouco. E, claramente, essas decisões terríveis do Supremo em matéria trabalhista têm a ver com essa teologia da prosperidade, com essa supervalorização do mercado, e tudo isso foi sendo aproveitado. Essa intimidade que nós vemos ministros indo a corretoras de valores para dar palestras, para fazer entrevistas em instituições financeiras. O que é isso? E o que está faltando? Uma esfera pública mais atuante para denunciar esse tipo de coisa. Então, o Supremo tem muitos problemas. Obviamente, numa situação de quadro, de crise que vivemos hoje, eu quero que o Supremo continue a exercer seus poderes. Mas eu não quero nunca abrir mão da minha capacidade de criticar o que esse Supremo faz. E acho que quanto mais os juristas perceberem que existe uma esfera pública crítica atuante, menos eles têm condições de resistir tanto assim às transformações sociais. Eu acho que com isso a gente dá um gancho ótimo para as perguntas do Lucas e do Rafael Cabral, que a gente agradece, inclusive agradecendo também a nossa querida colega Ana Cláudia Bandeira, que está aqui, mandou uma mensagem carinhosa para a gente, para nós três. Obrigado, Ana. O Lucas pergunta sobre o papel da Constituição nesses tempos de pandemia. E, de novo, eu acho que o contexto da pandemia é muito interessante, porque externaliza muito claramente muitos desses problemas, né, que já vinham acontecendo. Ele pergunta dos mecanismos que a Constituição nos dá para esse momento de pandemia, mas se aplica a essas críticas que vocês estão falando, na minha concepção. E o Rafael pergunta qual é o papel dos militares também nesse jogo, né? A gente está vendo também, quando a gente fala em fake news, do meu ponto de vista, não é só uma mudança de notícia ou de dados. A fake news também é uma negação da história, é uma reconstituição deturpada de uma narrativa constitucional, por exemplo, a ponto da gente estar discutindo se o artigo 142 da Constituição Federal é fundamento constitucional para um golpe, né? Então, pergunto, na visão de vocês, de um lado, os mecanismos que a nossa Constituição dá, e de outro, o papel dos militares, nesse contexto de pandemia, o que isso pode significar para uma afirmação desses direitos sociais ou não? Cássio, vamos lá. Eu gostei muito de um trecho que o Cristiano disse, não é? Que a nossa Constituição ela tem algumas heranças que vêm da próprio período autoritário, né? Eu, no semestre passado, levei lá à faculdade o professor Daniel Arão Reis, que é um dos maiores historiadores, né, e um grande conhecedor do regime militar. Ele tem uma expressão muito interessante, que ele diz o seguinte, que são os legados da ditadura na Constituição Democrática, né? E um desses legados é dar, de alguma forma, um papel constitucional aos militares, né, nesse mal-sinado artigo 142, que, apesar da sua clareza, coloca ali, não é, uma expressão de garantia dos poderes constitucionais,
e que, como nós sabemos, hoje mesmo o Fernando Henrique deu uma entrevista, né, na Folha, dizendo que foi objeto de negociação da Constituinte, né? Não foi fácil aprovar esse dispositivo, porque os militares continuavam ou queriam continuar tendo algum papel político na democracia brasileira, né? E nós sabemos que esse papel ele remonta lá ao Império, né? Os militares, né? Eles sempre foram uma força muito articulada, por quê? Porque a educação no Brasil, né, ela começou na igreja e nos militares, né? As primeiras instituições de ensino no Brasil eram ou ligadas à igreja, né, como os conventos jesuítas, e as primeiras escolas de engenharia foram vinculados ao exército. Então, criou-se ali, né, uma elite que se via responsável pelos destinos do país, essa elite de bacharéis e de militares, não é? Que é a história da República Velha, se você parar para analisar. Então, essa força dos militares como um poder moderador que se substituiu ao poder moderador do Império, ela é muito forte, muito presente na nossa realidade constitucional. Infelizmente, não é? Essa foi uma questão não muito bem resolvida no período pós-constituinte, né? A própria lei da anistia, não é, que perdoou aqueles que cometeram crimes. Veja, o professor Daniel Reis lembra, né? Nós não temos um museu das vítimas da ditadura para lembrar desses crimes. E vemos isso aí, absurdo, pessoas pedindo a volta da ditadura, como se tivesse sido uma experiência positiva na história brasileira. Então, esse papel, eu diria que ele é mais o peso da história, né, do que das próprias instituições constitucionais. Mas esse é um problema que nós não conseguimos resolver e estamos vendo que, não é, estamos tendo um governo quase que militar. O Brasil hoje tem mais ministros militares do que a Venezuela, exercendo funções, né? Segundo eu li aí, existem hoje cerca de 2 mil militares em cargos de comissão no governo federal, militares da ativa. Então, é uma situação realmente preocupante. Agora, o Poder Civil tem que voltar pela força das urnas. Aparentemente, né, o governo FHC e o governo Lula conseguiram uma certa acomodação dos militares lá nos quartéis, mas hoje, né, coisas que nós nem cogitávamos, imaginávamos, começam a ser aventadas. Então, me parece muito preocupante essa questão militar no Brasil. Olha, Silvio, as perguntas são excelentes, né? Bom, em relação ao Lucas, a questão de se a nossa Constituição tem mecanismos suficientes para tempos de pandemia. Olha, é evidente que sim, né? Na verdade, a Constituição de 88, ela passou por vários testes de plasticidade. Todas as constituições querem durar, né? O constituinte quer que sua obra permaneça. Ele assina no final, ele sabe que aquilo é uma obra, ele tem um privilégio, né? Os americanos chamam das gerações privilegiadas, né? Que podem redigir um texto constitucional. Agora, o que acontece? Pensem nos 8 anos de governo FHC. Ele se elegeu com a pauta mais liberal de reformas do Estado, promoveu uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, quebrou vários monopólios, privatizou vários órgãos, várias empresas estatais. Aí nós tivemos nos anos, governo Lula, 2002, 2010, tivemos uma política de valorização do salário mínimo, um aumento da participação, digamos, do Estado na condução da vida econômica, e a Constituição foi plástica o suficiente para abranger as duas orientações, né? Pelo procedimento dos 3/5, 2 votações em cada casa, foi possível fazer emendas. Tanto que eu sou um pouco diferente dos meus amigos constitucionalistas, muitos amigos acham que nós temos muitas emendas constitucionais. Eu acho que isso não é o nosso maior problema. Se fosse esse o problema, eu não teria muita dificuldade. A Constituição, ela é um documento que se abre à transformação. Nossa sociedade é uma sociedade dinâmica, é uma sociedade complexa. Então, uma Constituição não pode ser um texto sagrado. Então, o fato de ter muitas emendas não é um problema em si para mim. Claro que há muitas emendas que eram desnecessárias, que realmente denotam uma certa banalização do uso, mas isso não é o nosso maior problema. O maior problema é quando a Constituição deixa de ser parâmetro. Como que acontece agora? Nós não precisávamos estar nessa situação vexatória em relação à pandemia de Covid-19. Vejam a revista Piauí, agora do mês de maio. Tem um excelente artigo de uma pesquisadora que está, acho, no MIT,
em que ela fala: o Brasil tem mais condições de lutar contra a pandemia do que muitos países da sua dimensão, porque ele tem o SUS. O SUS é um sistema universal, público, que pode ser descentralizado. Ele tem uma condução pelo Ministério da Saúde, mas ele tem braços descentralizados. Ele tem uma capacidade de articulação. E ele tem uma cobertura universal. O Brasil é o único país com mais de 150 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde público. Isso não é pouca coisa. Tanto que a lei que foi aprovada, esse mesmo artigo diz, a lei das emergências de fevereiro de 2020, ou seja, uma lei recente, era uma lei bem adequada, proposta pelo então ministro Mandetta, que está longe de ter suspeitas de ser um esquerdista, coisa que ele nunca foi, mas ele mandou um projeto de lei sensato para as circunstâncias da época e que dava um protagonismo para o SUS. Agora, a irracionalidade do momento nos fez perder essa oportunidade. Então, quer dizer, o problema não é da Constituição. E aí, passando para a pergunta do Rafael, a questão do papel dos militares, uma pergunta importante, eu concordo muito com o Cássio, as preocupações também são minhas, ninguém gosta de ver um governo civil ocupado pelos militares, isso vai contra toda uma ideia de isso, a gente deve, inclusive, louvar o que o Fernando Henrique Cardoso fez, num país com tradição militar, fazer um Ministério da Defesa comandado por um civil. Isso não foi fácil, e foi feito. Isso acabou com o governo Temer, que é o primeiro governo a nomear um militar para o Ministério da Defesa. Então, o que nós temos? Nós temos aquilo que eu falei do oportunismo desconstituinte. Né? Digamos, na onda da crise, se vão jogando conquistas para trás. O que eu falaria para o Rafael em relação a isso? Existe, é evidente, isso ficou muito claro já em 64, existe, por circunstâncias particulares do Brasil, uma certa cultura autoritária. Às vezes, em momentos de ebulição da sociedade civil, há um desejo de ordem. Isso tem um fundo meio moral, que envolve uma ideia de hierarquia, uma ideia de cada um ocupar o seu lugar. Isso é muito claro em 64. A ideia de que o Brasil vivia uma anarquia sindicalista comunista. Isso tem muito a ver com o papel dos estudantes, com o papel dos trabalhadores, com o papel dos sindicatos e com o papel dos militares de baixa patente. Tudo isso gerou, em alguns setores, a ideia de que é necessário um pouco de ordem. A gente vê um pouco isso retornando agora. A gente vê isso retornando. Isso é muito forte na América do Sul, em geral. Essa ideia dos militares como um lugar de moderação, e que é muito falso. Né? Na verdade, os militares, no caso brasileiro, foram responsáveis por quebrar a ordem institucional várias vezes. Agora, se a gente analisar o texto da Constituição de 88, ela não saiu na sua inteireza como os militares queriam. Eles saíram derrotados do processo. E isso os historiadores que analisam, o pessoal do Rio, Celso Castro, o pessoal daquele grupo que trabalha com história dos militares, mostra como os militares como escrevendo a história de uma derrota. Justamente por quê? Porque houve uma reação a esse protagonismo militar. Agora, a Constituição também Cássio sabe muito bem disso, aquilo que a gente faz com ela. Obviamente, o 142 não permite essa interpretação. O que é interessante é que nós temos algumas reações institucionais. Foi publicado um parecer do Conselho Federal da OAB, em que esse parecer deixa muito claro que não é possível interpretar o 142 como protagonismo dos militares para fazer qualquer coisa. E saiu agora um parecer, não sei se vocês viram, da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. O parecer assinado pelo secretário-geral da Mesa da Câmara dos Deputados, Leonardo Barbosa, que fez mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da UNB, é integrante do nosso grupo de pesquisa, é um professor de direito constitucional, e o parecer é um parecer exato, deixa muito claro que não há margem para esse tipo de interpretação. Então, nós temos que, a meu ver, colocar essas armas do texto constitucional a favor do texto constitucional, e não contra o texto constitucional. É o meu entendimento em relação a isso. Mas essa é mais uma daquelas disputas que estão se colocando que a gente nunca imaginou que a gente tivesse que disputá-las novamente, né? Então, quando a gente fala de perdas de oportunidade, em relação à pandemia, a gente poderia ficar aqui a noite inteira para mostrar
a gente recebeu por último, a gente viu acontecendo, a gente viu que falhou, que deu certo, enfim. E aqui a gente está disputando, por exemplo, coisas sobre o nosso texto constitucional que nunca que a gente imaginou que seria necessário um parecer desse, por exemplo. Eu vi o da Câmara, muito bem feito, assim como o da OAB, preciso, né? Não fica... Agora, essa questão do revisionismo da história, como a Isabel pergunta aqui, né? E aí eu já vou jogar para vocês também. O João Vitor pergunta sobre se o ativismo, segundo ele, por muitas vezes excessivo do Supremo, se potencializou a partir da anomia que se instalou junto ao governo Bolsonaro, né? E o Matheus, eu já vou juntar as duas, ele diz que desde a Assembleia Constituinte, os partidos políticos perderam força na articulação política dos interesses populares. Como organizar essas vozes que surgiram de forma diluída da sociedade? Então, me parece que as duas perguntas elas trabalham a partir de uma premissa de um espaço vazio, né? Então, um espaço vazio de competência e legitimidade, onde o Supremo Tribunal atua, como um tribunal político que também é, e nessa eu estou com vocês, essa capacidade de criticar que o Cristiano diz a gente não perde, mesmo quando a gente torce para que a defesa seja feita no momento de crise, né? E também esse mesmo espaço vazio que permite com que essa falta de competência se coloque, inclusive eleitoralmente, também é um espaço vazio porque os partidos políticos perderam a legitimidade de falar a partir deles, né? Isso estaria sendo de alguma maneira recuperado e esse ativismo do Supremo ajuda ou atrapalha? O que vocês acham? O que a gente pode esperar dos partidos e do Supremo, em resumo? É um tema muito complexo, né? Não há dúvida que o Supremo, em alguns momentos, né, exagerou no seu ativismo judicial, e um ativismo exagerado, ele sempre traz riscos para a democracia, né? Porque a democracia deve se fazer através das instituições de representação política. Né? Vamos dizer que o papel do Supremo, de uma Suprema Corte mesmo nos Estados Unidos, é o de evitar alguns excessos, não é, que o processo democrático pode levar a uma eventual tirania da maioria, não é? Suprimindo direitos da minoria. Mas o que nós vemos, não é, que em muitas situações o Supremo foi muito além disso. No tempo presente, eu não tenho dúvida que o Supremo está sendo muito ativista, né, nesse governo, mas eu vejo que isso está tendo um efeito positivo no momento para conter, não é, um excesso de autoritarismo do Poder Executivo. Eu vejo o papel do Supremo de forma positiva no governo Bolsonaro, porque ele está conseguindo conter várias iniciativas flagrantemente inconstitucionais, né, não só no plano das normas, como disse o Cristiano, né, nesses decretos e portarias que muitas vezes passam longe das vistas do Legislativo. Mas é um papel um pouco dúbio, porque eu vejo no Supremo atualmente uma crise de liderança, né, eu acho que o presidente Toffoli não está sabendo dar um posicionamento adequado, embora hoje parece que ele deu uma liçãozinha de moral aí no Bolsonaro, para não ter que acabar com essa dubiedade, etc. Mas não é, uma hora ele vai para lá, outra hora vai para cá. Assim, eu não acho que é uma liderança forte no Supremo nesse momento, como seria talvez o Gilmar Mendes, ou o Barroso, ou alguém que tem um perfil mais político. Mas o Supremo, como colegiado, não é? E tem algumas decisões unânimes que estão sendo apresentadas em questões delicadas aí do governo Bolsonaro, ele me parece que está reagindo bem. Não é? Nós estamos numa situação extraordinária, não é? E talvez esse ativismo também esteja sendo extraordinário em razão dessa situação. O problema é que está tudo desequilibrado no Brasil, né? Está tudo desequilibrado. O Executivo está querendo legislar por decreto, por medida provisória, e o Supremo às vezes reage, né, por meios que talvez não fossem os mais corretos. Basta pensar o que está acontecendo nesse inquérito da fake news, não é? Que, a rigor, o Supremo está sendo ali promotor, né, está sendo investigador e juiz da causa. Mas, né, bem ou mal, ele está contendo ali uma rede criminosa de disseminação de fake news e de métodos de propaganda que solapam a própria democracia, né? Então, nós estamos vivendo essas contradições que, né, não sei se são boas ou ruins, mas precisamos estar atentos, né,
os excessos do Poder Executivo, mas também eventuais excessos do Poder Judiciário. E com relação à questão dos partidos, não é? De fato, os partidos no Brasil, eles perderam muito espaço, não é? Tanto é que o presidente da República hoje ele não é filiado a nenhum partido. Né? Nós temos um presidente que ele está totalmente à margem do sistema partidário, ele até quer criar o seu partido, ele está tendo dificuldade na justiça eleitoral, mas, e na esquerda também é uma crise, né? Eu também sou um pouco crítico ao Partido dos Trabalhadores, não ao Partido dos Trabalhadores, ao governo Lula, né? Eu acho que o PT ele perdeu muito daquela vitalidade que ele tinha como movimento orgânico, né? Porque acho que até o professor André Singer também, que criou uma expressão, né? O lulismo, né? O petismo virou lulismo. E, de alguma forma, também você passou a, né, tentar exercer algum tipo de liderança messiânica na esquerda, que nunca é saudável. Né? Nós precisamos de um partido orgânico que represente os sindicatos, que represente os interesses, independentemente da figura do seu líder. Então, esses movimentos de esvaziamento da representação partidária também são muito perigosos. Né? Os partidos fazem parte da democracia. O professor Afonso Arinos, né, sempre lembrava que partido político pertence ao sistema constitucional. Né? A organização dos partidos, os partidos políticos são uma instituição constitucional que no Brasil está muito fragilizada. Cristiano, se me permite só antes, se você puder englobar na sua resposta também, a Isabel perguntou, e você como historiador, sobre se nós corremos o risco de uma revisão histórica. Eu vi a pergunta. Você consegue alinhavar com os outros dois temas. Consigo, já emendo. Bom, em primeiro lugar, dizer isso. Olha, em relação à pergunta sobre o papel do Supremo, não dá para dizer que o Supremo, digamos, os problemas começaram no governo Bolsonaro. É muito mais complexo isso. Na verdade, como eu adiantei na minha resposta anterior, um pouco dessa hipertrofia do Supremo tem a ver com a Constituição de 88. O Constituinte de 87 e 88, ele tinha uma preocupação muito grande, as fontes nos mostram isso, tinha uma preocupação muito grande com efetividade. O grande debate era, será que nós vamos fazer uma Constituição que não vai pegar? Uma Constituição que não vai ser efetiva? Isso era um debate muito forte naquela época. E aí, qual foi uma das opções, não a única, mas uma opção importante do Constituinte, foi investir, digamos assim, no sistema de justiça. A Constituição cria um sistema complexo de justiça. Ela amplia o judiciário, ela cria tribunais, como o STJ, cria tribunais federais, ela amplia a justiça do trabalho, e ela cria um sistema de justiça com o Ministério Público, advocacia pública, defensoria pública. Tudo isso está constitucionalizado. Não só isso, a Constituição cria ações constitucionais novas, mandado de injunção, mandado de segurança coletivo, habeas data, ação direta de constitucionalidade. Portanto, já temos essa primeira ênfase, mas eu não estou dizendo que é um vício de origem. Mas é claro que existe uma sinalização da Constituição para um protagonismo do Judiciário. Mas o que nós temos agora em relação ao STF é, desde 93, desde a emenda 3 de 93, essa obsessão com dar mais protagonismo ao Supremo Tribunal Federal e ao controle concentrado de constitucionalidade, que é uma criação do regime militar. A ação direta de constitucionalidade, ela é a releitura da representação por inconstitucionalidade, que é uma inovação da emenda 16 de 65 do governo Castelo Branco, semanas antes do AI-2. Portanto, é um ato autoritário, essa emenda 16, aprovada por um Congresso mutilado pelas cassações do golpe militar. É essa representação por inconstitucionalidade que vai virar a nossa ADI. Só que aí nós temos uma ADI na Constituição e uma previsão um pouco vazia sobre constitucionalidade por omissão. Aí nós vamos com a ADC, aí depois nós temos a ADPF, aí depois nós temos uma regulamentação do efeito vinculante, aí nós temos uma repercussão geral, aí depois nós temos a súmula vinculante, aí nós vamos acrescentando competências e poder a esse tribunal. Você se lembra, o professor Gomes Canottillo, que teve no Brasil uns 2 anos atrás, falou assim, o Supremo Tribunal Federal é o tribunal mais poderoso do mundo. Ele pode fazer... Diga, cara. O esvaziamento do poder dos juízes de primeiro grau. Óbvio, é claro, do restante do sistema de justiça. Basta ir no site do Supremo e ver quantos processos são parados por repercussão geral. É mais de 1 milhão de processos. São dados oficiais. Quer dizer, o que nós estamos percebendo? Essa obsessiva centralização de poder nas instâncias superiores, particularmente o STF,
um pouco também STJ e TST, mas STF isso é evidente. Isso não está fazendo bem para a democracia brasileira. Tem um excelente texto do professor Oscar Vilhena Vieira, chamado Supremocracia, isso é na revista Direito da GV, se não me engano. E ele aponta, ele é um texto que se mantém bem atual, viu? E é um texto que mostra os principais defeitos hoje de como o Supremo opera. Ninguém tem controle sobre a pauta do Supremo. Como há inúmeros processos, o presidente pode manipular a pauta sem nenhum tipo de controle público, sem nenhum tipo de justificativa. A gente viu no caso da prisão em segunda instância como isso foi manipulado de uma forma absurda pela Corte. A falta de transparência nas decisões sobre a pauta. Um outro problema, as decisões do Supremo são cada vez mais incompreensíveis, porque elas não são a expressão de um colegiado. Aquilo que o professor Diego Werneck fala, são 11 ilhas. E essas ilhas se falam cada vez menos. Nós temos cada vez mais decisões monocráticas que têm a sua própria interpretação da jurisprudência do Supremo. Então, não é um tribunal que atue institucionalmente. É como se tivéssemos 11 teses acadêmicas em cada processo. Tem uma coisa muito errada com o que o Supremo está fazendo. Agora, é evidente que nós temos que pensar também no quadro mais amplo. E o quadro mais amplo envolve um risco para a democracia inédito nos mais de 30 anos de vigência da Constituição. Então, é claro que, por mais, digamos, impropriamente que venha atuando o Supremo, eu ainda prefiro o Supremo que atue do que o Supremo que seja acovardado. Ele foi acovardado em alguns casos recentemente, mas, no geral, ele tem, ao que parece, reagido a esse cenário de ameaça à democracia. Mas percebam, os problemas não vêm de agora, já vêm de muito tempo. A situação dos partidos também, eu vou falar muito rapidamente. Isso é uma pergunta maldosinha do nosso Matheus D'Alessio, né? Porque, evidentemente, a gente percebe um desgaste dos partidos. O exemplo que o Cássio falou é muito gritante. O presidente da República que não quer saber de partido político, é uma coisa impressionante, que se elegeu praticamente sem apoio de um partido político. Mas, ao mesmo tempo, como é que você tem democracia sem partidos? A modernidade não criou uma experiência desse tipo ainda. Cássio sabe que no desenho original americano não existiam partidos, né? Os federalistas eram contra, falavam que eram as facções, e seria uma facciosidade da política, seria nociva para a política. Não durou nada, logo depois se organizaram partidos da experiência americana. Então, é uma situação difícil. A gente pode pensar em alguns casos, por exemplo, o caso espanhol do Podemos, que é um partido que vem de um movimento e se transforma em partido. Tem o caso bem-sucedido da Irlanda do Norte, que tinha o Sinn Féin, que era um braço político do IRA e que foi incorporado no sistema político. Então, talvez a gente tenha que pensar como é possível renovar essa transparência dos partidos. É necessário, mas realmente uma tarefa difícil. E é por causa dessas crises que vai ficando fácil, de algum modo, trazer ameaça à democracia. Isso é um problema central. Nesse sentido, a pergunta é muito bem posta, somente porque vai no ponto, né? E a última questão do negacionismo da Isabel, muito rapidamente. A onda negacionista existe desde os anos 70. É uma querela de historiadores na Alemanha, que depois vai para a França e para a Inglaterra, que começa com a ideia de negação do Holocausto. Isso são setores também que nunca se conformaram, digamos, com o resultado e com as sanções da guerra e com exatamente o processo público que a Alemanha fez de reconhecer sua responsabilidade. Isso foi gerando uma certa reação de alguns setores à direita do espectro político, que é muito nociva, porque isso significa negar a morte de milhões de pessoas. Significa negar que, pelo menos, alguma narrativa disso sirva para o nosso contemporâneo. Então, eu vejo duas decisões negacionistas recentes no caso Supremo. Essa da comemoração do dia 31 de março é uma decisão inteiramente negacionista. Trata o golpe militar como se fosse um assunto de rotina nos quartéis. Isso é um precedente perigosíssimo. E, nesse mesmo caso, a posição assumida... O caso acho que está mudo. A prática do Toffoli, essa que você está se referindo, não foi? Foi essa, exatamente. A decisão profundamente negacionista. E a manifestação da AGU é muito preocupante.
mas elas estão dizendo que existem várias interpretações possíveis quanto a 64. Ou seja, você normalizar um Estado em que a nossa Constituição diz, no seu artigo 8º do ADCT, que foram cometidos atos de exceção, se rompe uma barreira muito perigosa. Porque na ditadura houve desaparecimentos, houve mortes. Hoje, na democracia, há desaparecimentos e há mortes. As duas coisas estão ligadas. Porque nós não conseguimos fazer essa passagem de forma efetiva. Então, experiências negacionistas são sempre perigosas, e eu lamento profundamente que setores do judiciário, do sistema de justiça, venham endossar posições negacionistas. Esse perigo existe, está presente entre nós. A gente teve isso foi semeado também na DPF 153, né, que tratou da lei da anistia, e ali se formam 9 votos, onde a grande maioria entende que a lei da anistia foi resultado de um grande consenso, onde todo mundo concordou, como se fosse... Você tem que marcar uma live só sobre a DPF 153. Então. Né? Eu tenho uma lista para você de argumentos. Vamos marcar. Bom, mas... Aquele é um caso que no futuro vai se falar muito dele. É muito representativo. E foi uma chance muito desperdiçada, e com a representatividade de haver um Eros Grau como relator. Não, e tem que pensar uma coisa também. Ali, e eu acho que ali teve um erro também de propor essa ação no Supremo. Teve, totalmente. Por que propor no Supremo? Por que isso não circulou no primeiro grau? Nós tínhamos procuradores da República, até hoje temos, como o Marlon Weicher, a Eugênia Fávero, que são procuradores que... Nós temos um caso nosso no MPT, estamos investigando, a colega Sofia Vilela está investigando a questão das reparações da Volkswagen. Então, nós temos pessoas no sistema de justiça que estão, digamos, imbuídos dos compromissos internacionais que o Brasil é signatário. Por que nós vamos entregar, e aí a OAB que propôs essa ação, nós vamos entregar isso para o Supremo numa ADPF, para ele decidir. E qual foi o maior malefício dessa decisão, Silvio? O principal é que ela impediu aquilo que é inerente ao direito, que é a circulação comunicativa do direito. Porque qualquer processo que se coloca que envolva a responsabilização de crimes contra os direitos humanos, o processo nem se inicia. A ação penal é trancada. Por quê? Por conta do efeito vinculante da DPF 153. Aí o nosso controle concentrado operando contra a Constituição. É um típico exemplo. Não, e mais, estrategicamente falando, nós estávamos há alguns meses do proferimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde a condenação brasileira era fava contada pelos outros precedentes. Aquilo ali, aquela ação foi altamente controversa, para dizer o mínimo, o time dela, o conteúdo, o pedido, para quem, mas enfim, isso daria uma outra live, como você falou, e a gente já tomou bastante o tempo de vocês. Eu queria, lógico, dar a oportunidade de uma última fala, agradecer, a gente acho que respondemos a todos aqui, colegas nossos continuam por aqui, a Daliana Lopes está aqui também, a gente agradece para ela, que fez uma mensagem carinhosa aí para a gente, especialmente para vocês, né, que são nossos convidados. Eu queria, enfim, que vocês finalizassem da maneira como vocês acharem interessante. Eu, de tudo que eu tenho visto, me causa também o Douglas fala sobre a litigância, o César parabeniza a gente. O César é amigo, depois a gente tem que acertar com ele, tem que passar na conta dele aí que a gente falou. Obrigado a Karen também. De tudo que eu vejo desse debate que se instalou nesse momento tão crítico e que a gente passa por tantos receios, não só o sanitário, mas o democrático como cidadão, mas eu acho muito bonito a recuperação do papel da Constituição nisso, né? Então, quem tá procurando resistir tem falado da Constituição, por mais que se tente disputar uma narrativa que historicamente não se sustenta e nem juridicamente se sustenta, mas você vê as pessoas falando da Constituição, né? Que nos últimos anos, acho que vocês vão de concordar comigo, ela estava sendo está apanhando tanto, né? E a gente vê que, de repente, ela é um escudo para essa resistência que se faz necessária. Então, eu passo a palavra para vocês, para que falem o que quiserem como encerramento, agradecendo de coração toda essa generosidade de estar aqui a essa hora,
vocês sendo super chamados aí para muitas coisas, e eu sei, é um horário mais tarde, e ainda assim, poxa, com todo o gás, compartilhando todo esse conhecimento fantástico, em nome do programa de mestrado Direito da PUC, eu sou muito grato, e já reforço que assim que isso tudo passar, queremos vocês aqui com a gente presencialmente, tá? Cássio, a gente começa por você, depois o Cristiano. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí até agora e que passou por aqui. Silvio, quero agradecer muito a gentileza do convite. Foi uma honra estar aí no programa de pós-graduação da PUC de Campinas. Espero realmente poder, qualquer dia, estar presente para trocar ideias com professores, os alunos. Mandar um abraço aqui para o Cristiano, né, que foi ótimo debater com ele, como sempre. Eu, sinceramente, nas últimas semanas estou um pouco mais otimista, não é? Eu percebo que, apesar de toda a popularização da sociedade, uma aventura antidemocrática com o grau de maturidade que nós temos hoje na sociedade civil e mesmo nas instituições, com todos os seus problemas, seria muito difícil, né? Seria muito difícil. Nós sabemos que há muitas pessoas que gostariam de que isso acontecesse, né? Temos visto essas manifestações antidemocráticas, mas eu acredito muito na juventude, né, que eu vejo nas universidades, nos alunos que cresceram, né, esses nossos alunos que estão hoje nas faculdades, eles cresceram, são filhos da nova república, e eles têm muito arraigado esse valor, né, da democracia, da liberdade. Penso que acredito muito no futuro dessa geração para evitar um descaminho da nova república. Eu também quero agradecer. Nesse período de pandemia, a solidão fica maior, né? Nós somos professores, eu gosto muito da sala de aula. O contato da sala de aula, a relação com os alunos, a proximidade, o diálogo, a dialética que se estabelece naquele momento. A gente sabe, né? Nunca uma aula é igual a outra, a gente nunca repete. O conteúdo programático pode ser o mesmo de um ano para o outro, mas a transformação daquele momento é única. Então, eu sinto muita falta. Então, esses episódios, esses eventos, como esse que você está organizando, Silvio, eles são cruciais para nós, porque permitem que a gente, ainda que de nossas casas, ainda que usando essas novas tecnologias, a gente possa se comunicar. Então, eu acho isso muito importante. Você fez referência aí ao Douglas. Douglas é um colega, além de muito amigo, um colega professor da faculdade do UNB, professor do nosso programa de pós. Ele tocou num ponto interessante. Falando sobre 153 ainda, precisamos pensar em litigância estratégica no Brasil. De fato, a gente pensando no caso, que é um conhecedor da experiência norte-americana, aquele caso crucial, Brown vs. Board of Education, foi um caso maturado por décadas para se chegar com aquele caso na Suprema Corte, com essa tese. E isso, de fato, no caso da DPF 153, o que não teve ali foi estratégia. Efetivamente, é um exemplo que a gente poderia ter aprendido com a história. Quero, então, finalizar agradecendo muito, agradecer os colegas que participaram, vários colegas, estou vendo aqui o Ulisses, o próprio César, a Daliana, Valesca, minha esposa, apareceu, nossa colega, procuradora-chefe aqui da 10ª, também se manifestou, Ana Cláudia. Muito bom também ver a presença dos colegas aí, né, nessas nossas interlocuções. Termino com a propaganda. Nós temos um grupo de pesquisa lá no UNB, que é o Percursos, Fragmentos e Narrativas. Nós fazemos a cada 2 semanas, um programa também com transmissão pelo YouTube, chamado Diálogos com Percursos. Já tivemos a professora Vera Caran comigo, agora vamos ter a professora Juliana Neuschwander, do Rio, e o professor Douglas, que participou conosco aqui, na próxima quarta. Depois vamos ter o professor Andrei Kerner. O tema desse mês é História Constitucional, Pandemias, Poderes de Emergência. Aí, quem quiser nos conhecer, é só youtube.com/percursosUNB ou Instagram percursos.unb. E com isso nós vamos, né, Silvio, fazendo essa produção coletiva de conhecimento, que ela é fundamental, especialmente no período que a gente vive hoje. Muito obrigado pelo convite, conte sempre com a minha participação. Um grande abraço para você e para o Cássio. Bom, boa noite, então, a todas e todos, que todos fiquem bem, se cuidem, saudáveis, perto dos seus e de quem gosta. Obrigado pela audiência de novo, obrigado aos dois grandes. Vamos estar juntos em breve, tomara. Obrigado.